Pedro, seu papado durou de 30 a.C. a 67. Liderou a igreja primitiva após a ascensão de Jesus. Pregou em Pentecostes, convertendo cerca de 3.000 pessoas. Batizou o centurião Cornélio, iniciando a conversão dos gentios. Participou do Concílio de Jerusalém, ajudando a definir que os gentios podiam ser cristãos sem seguir toda a lei judaica. Fundou a igreja em Roma e se tornou seu primeiro bispo. Escreveu 2 epístolas, 1 Pedro e 2 Pedro. Morreu mártir em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Lino, seu papado durou de 67 a 76. Foi escolhido como sucessor de Pedro, tornando-se o segundo Papa da Igreja Católica. Governou a Igreja em um período de forte perseguição aos cristãos pelo Império Romano. Manteve a unidade e a organização da comunidade cristã nascente após o martírio de Pedro. Ordenou vários bispos e presbíteros para fortalecer a estrutura e a expansão da Igreja. É tradicionalmente associado à introdução da prática de mulheres cobrirem a cabeça durante celebrações litúrgicas. Seu nome é mencionado na oração eucarística e cânon romano, sinal de seu reconhecimento na tradição da Igreja. Morreu mártir, provavelmente decapitado, sendo sepultado perto de Pedro, no Vaticano. Anacleto, seu papado durou de 76 a 88. Assumiu o papado após o martírio de Lino, tornando-se o terceiro Papa da Igreja. Organizou a comunidade cristã de Roma em pequenos grupos, títulos, facilitando a celebração da Eucaristia. Ordenou diversos presbíteros, ajudando na estruturação pastoral da Igreja em crescimento. Reforçou a tradição da sucessão apostólica e a importância do serviço pastoral fiel. Deu continuidade ao fortalecimento da fé cristã em meio às perseguições romanas. Foi martirizado durante a perseguição do imperador Domiciano, por se recusar a renegar a fé cristã. Sepultado próximo aos túmulos de Pedro e Lino, em Roma. Clemente I, seu papado durou de 88 a 97. Assumiu o papado após o martírio de São Cleto, sendo o quarto sucessor de Pedro. Escreveu a famosa Carta aos Coríntios, uma das mais antigas cartas cristãs fora do Novo Testamento, reafirmando a autoridade da Igreja de Roma. Defendeu a hierarquia e a ordem na Igreja, exortando a obediência aos líderes espirituais legítimos. Ajudou a resolver divisões internas na Igreja de Corinto, promovendo a unidade e a paz entre os fiéis. É considerado um dos padres apostólicos, por ter vivido próximo da época dos apóstolos e possivelmente conhecido Pedro e Paulo pessoalmente. Foi exilado para a Crimeia pelo imperador Trajano, onde continuou evangelizando mesmo como prisioneiro. Morreu mártir, sendo lançado ao mar com uma âncora amarrada ao pescoço. Seu símbolo é justamente a âncora, sinal de esperança e firmeza na fé. Evaristo, seu papado durou de 97 a 105. Tornou-se o quinto Papa após o martírio de São Clemente e, liderando a Igreja por volta do final do século I e início do século II. Continuou o trabalho de organização da Igreja em Roma, fortalecendo a estrutura hierárquica iniciada por seus predecessores. Dividiu a cidade de Roma em paróquias, facilitando a assistência pastoral aos cristãos em meio à crescente perseguição. Estabeleceu oficialmente a função dos diáconos e confirmou a prática da ordenação de bispos e presbíteros. Trabalhou para manter a fé cristã viva e bem estruturada mesmo sob o risco constante de perseguição do Império Romano. Reforçou a importância da sucessão apostólica como garantia da fidelidade à doutrina de Cristo. Morreu mártir, dando testemunho de sua fé até o fim, e foi sepultado próximo dos primeiros papas em Roma. Alexandre I, seu papado durou de 105 a 116. Assumiu o papado após a morte de São Evaristo, liderando a Igreja no início do século II, durante o reinado do imperador Trajano. Introduziu ou consolidou o uso da água benta com sal para a purificação de casas e fiéis, prática que se espalhou amplamente na Igreja. É tradicionalmente associado à introdução da fórmula da consagração eucarística no cânon da missa,
quem, na véspera de sua paixão, fortaleceu a liturgia e os ritos sagrados, ajudando a preservar a tradição apostólica diante dos desafios externos. Continuou a evangelização e a organização da Igreja em Roma, mesmo sob ameaças do poder imperial. Foi preso e martirizado por ordem do imperador, fiel até a morte ao nome de Cristo. Sepultado, segundo a tradição, junto aos outros papas mártires nas catacumbas de Roma. Sisto I, seu papado durou de 116 a 125. Tornou-se o sétimo papa após o martírio de São Alexandre I, governando a Igreja durante o início do século II, possivelmente sob os imperadores Trajano ou Adriano. Deu continuidade à consolidação da liturgia e das práticas eucarísticas iniciadas por seus predecessores. Determinou que somente os ministros consagrados, bispos ou presbíteros, podiam tocar nos vasos sagrados após a consagração. Estabeleceu que os fiéis deveriam cantar o Santo, 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 Sanctus, junto com o sacerdote na missa, prática que se mantém até hoje. Reforçou a disciplina e a reverência nos ritos sagrados, em um tempo de desafios e perseguições. Trabalhou pela unidade da Igreja e pela preservação fiel da tradição apostólica. Morreu mártir, testemunhando a fé com coragem diante das autoridades romanas. Foi sepultado nas catacumbas de São Calixto, junto aos primeiros papas e mártires. Telésforo, seu papado durou de 125 a 138. Assumiu o papado após o martírio de São Sisto I, governando a Igreja durante o reinado dos imperadores Adriano e Antonino Pio, por volta de 125 a 136 d.C. De origem grega e possivelmente monge eremita antes de se tornar papa, trouxe uma espiritualidade profunda à liderança da Igreja. É tradicionalmente associado à introdução da Missa do Galo, celebração noturna do Natal, e ao jejum de 7 semanas antes da Páscoa, uma forma primitiva da Quaresma. Defendeu a celebração da Páscoa no domingo, posição que gerou debates com algumas comunidades cristãs do Oriente. Manteve firme a doutrina apostólica em um tempo de heresias e perseguições. É citado por Santo Irineu de Leão como um mártir autêntico, o que confirma a tradição de seu martírio por causa da fé. Foi sepultado em Roma, junto aos primeiros papas, como testemunha fiel de Cristo. Higino, seu papado durou de 138 a 142. Assumiu o papado por volta de 136 d.C., após o martírio de São Telésforo, durante o reinado do imperador Adriano. Foi de origem grega e é lembrado por sua sabedoria e firmeza doutrinal em tempos de grandes desafios à fé cristã. Enfrentou diversas heresias, especialmente o gnosticismo, combatendo ensinamentos falsos que negavam a verdadeira natureza de Cristo. Organizou de forma mais clara a hierarquia eclesiástica, definindo com mais precisão os papéis de bispos, padres e diáconos. Determinou que as igrejas fossem consagradas oficialmente para o culto divino, reforçando a sacralidade dos locais de celebração. Continuou a tradição de fortalecer a fé e manter a unidade da Igreja em meio à perseguição e confusão doutrinária. Morreu mártir pela fé cristã, sendo sepultado em Roma, entre os demais líderes apostólicos da Igreja. Pio I, seu papado durou de 142 a 155. Tornou-se o 10º Papa por volta de 140 d.C., durante o reinado do imperador Antonino Pio. De origem italiana, liderou a Igreja em um período de crescimento, mas também de intensas heresias e perseguições. Enfrentou o gnosticismo e o marcionismo, heresias que negavam partes das Escrituras e a verdadeira humanidade de Cristo. Excomungou Marcião, herege que queria eliminar o Antigo Testamento e partes do Novo, defendendo a integridade da fé apostólica. Fortaleceu a disciplina eclesiástica e defendeu com firmeza a autoridade da Igreja de Roma. Segundo a tradição, permitiu que o batismo de hereges fosse válido se realizado em nome da Trindade, antecipando questões futuras de teologia sacramental. É considerado o Papa sob o qual Hermas, autor do livro O Pastor,
viveu, uma das obras cristãs mais lidas no século II. Morreu mártir e foi sepultado em Roma, junto aos primeiros sucessores de Pedro. Aniceto, seu papado durou de 155 a 166. Papa Aniceto foi eleito por volta do ano 155 d.C., durante o reinado do imperador Antonino Pio. Natural da Síria, destacou-se por sua firme defesa da fé cristã em um tempo de perseguições e de proliferação de heresias, como o gnosticismo e o docetismo, que ameaçavam a doutrina sobre a verdadeira humanidade de Cristo. Durante seu pontificado, recebeu em Roma São Policarpo de Esmirna, discípulo de São João Evangelista. Juntos discutiram a divergência entre as igrejas do Oriente e do Ocidente quanto à data da celebração da Páscoa. Embora não tenham chegado a um consenso, mantiveram a comunhão, mostrando a preocupação com a unidade da Igreja. Aniceto também é lembrado por fortalecer a disciplina eclesiástica, incluindo a proibição do uso de cabelos longos por parte do clero, em sinal de distinção e sobriedade. Segundo a tradição, morreu mártir e foi sepultado em Roma, possivelmente nas catacumbas de São Calixto. É venerado como santo pela Igreja, sendo sua memória celebrada no dia 17 de abril. Sotero, seu papado durou de 166 a 175. Papa Sotero assumiu o pontificado por volta do ano 166 d.C., durante o governo do imperador Marco Aurélio. Natural de Fondi, na Itália, foi um dos primeiros papas de origem italiana após uma série de líderes orientais. Seu nome é lembrado por seu cuidado pastoral e dedicação à caridade, especialmente com os pobres e perseguidos. Durante seu pontificado, a Igreja enfrentava ainda o avanço de heresias como o montanismo, movimento que afirmava possuir novas revelações do Espírito Santo, em desacordo com a tradição apostólica. Sotero defendeu a integridade da fé cristã e a autoridade da Igreja de Roma diante desses desvios doutrinários. É conhecido por ter enviado ajuda e cartas às comunidades cristãs, especialmente a de Corinto, reforçando os laços de unidade e o papel pastoral do bispo de Roma. Foi também um dos primeiros papas a afirmar explicitamente o valor do matrimônio cristão e a importância da vida sacramental. Segundo a tradição, morreu mártir e foi sepultado em Roma. É venerado como santo, com sua festa litúrgica celebrada no dia 22 de abril. E esse foi o vídeo de hoje. Se inscrevem aí, esse vídeo deu muito trabalho, e calma, porque essa é ainda a parte 1 de todos os papas da Igreja Católica. Que Deus abençoe vocês.